Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na primeira semana do Advento, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu começo a nossa partilha de hoje no finalzinho desse evangelho que todos nós, no tempo de hoje, a começar pelos discípulos, né? Porque Jesus está falando diretamente com eles, a começar pelos discípulos e até chegar até nós, que vemos e ouvimos. Vemos o quê? Aquilo que a palavra de Deus, aquilo que Jesus dizia se concretizando no nosso dia a dia. Nós estamos vendo aí o fato. Ouvimos o quê? A própria palavra de Deus. Os discípulos puderam ver, contemplar Jesus face a face, e nós o podemos contemplá-lo na Santíssima Eucaristia. Para nós católicos, nós vemos Jesus nesse grande mistério que é a Eucaristia. Porém, Jesus relata isso para os seus discípulos para mostrar que grandeza eles estão recebendo, para fortalecê-los na missão, para dizer que eles estão sendo agraciados com a presença do Senhor. E lá em cima, Jesus começa a dizer o seguinte: Eu te louvo, ó Pai. O texto começa a dizer que Jesus dá uma exaltação, exulta de alegria, exulta quando se manifesta nele a graça do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Jesus o experimenta na sua humanidade. E ali ele louva a Deus por tudo, por tudo, por tudo. É um cântico de alegria que Jesus faz naquele momento. Eu te louvo porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. É muito inteligente, é muito interessante, melhor dizendo, que essa revelação aos pequeninos, e aí nós queremos sempre perguntar quem eram os pequeninos. Aí vamos responder da seguinte maneira: não era Herodes, não eram os mestres da lei, não eram os fariseus, não eram os doutores da lei, eram exatamente todos aqueles que eram oprimidos por esses que eu acabei de citar.
eram os pequeninos. E experimentar Jesus a partir da história de cada um deles, da bondade, da misericórdia, porque eles aprenderam lá desde o Antigo Testamento ao glorificar o nome do Senhor. Então o texto hoje é muito interessante, que coloca a mim e a você numa situação de agraciados, porque vemos Jesus na Eucaristia, porque o ouvimos na sua palavra. E aqui é o importante entender, se com pouca fé nós não conseguiremos agir como devemos agir diante da sabedoria de Deus. Então, somos sábios quando o que é de Deus nós conseguimos evocar, nós conseguimos partilhar, nós conseguimos divulgar o que é de Deus. Então, como filhos desse Rei, Jesus, precisamos nos reconectar com Ele e, se preciso for, sofremos as consequências de uma que eu posso dizer, de uma desobediência total à palavra, ao ensinamento, uma desobediência à doutrina, a partir de uma outra fala, que hoje me parece que está acontecendo nesse Evangelho, quando nós ignoramos a palavra de Deus, nós ignoramos o próprio Deus. Então que hoje essa partilha dessa palavra nos leve a reconectar, a enfrentar tudo aquilo que possa nos afastar do nosso Senhor. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, nos conceda a graça do silêncio, da contemplação, da adoração, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça da sua intercessão para termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.